Olá, meus queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula, né? Nossa quarta aula da disciplina Álgebra Linear. No sábado anterior tivemos aí um Meet, né? Um encontro ao vivo. Falamos muito sobre base, fizemos algumas questões das listas, né? De exercícios e comentamos, né? Que um determinado subconjunto de um espaço vetorial ele recebe o nome de subespaço, né? Por exemplo, falando de subespaço. Se o vetor nulo pertencer a ele, né? Se ocorrer o fechamento da adição entre dois vetores e se ocorrer também o fechamento da multiplicação de um vetor por escalar, né? Já para um determinado subconjunto do espaço vetorial ser chamado de base, né? Esse conjunto, né? É formado por vetores. Se ele for um conjunto linearmente independente e se além disso ele for, né, um conjunto gerador do espaço, então esse conjuntozinho ele recebe o nome especial de base do espaço vetorial. Então, um conjunto, né, um subconjunto de um espaço vetorial ele recebe o nome de base se ele for linearmente independente e se ele for, né, gerador do espaço vetorial, né? Comentamos isso na aula anterior. E hoje vamos dar continuidade aqui, né, falando mais uma vez de base, vamos complementar, até porque já se aproxima aí nossa primeira avaliação da disciplina, tá? Nós vamos parar aqui em bases, tá? Para fazer a nossa primeira provinha, tá? E aí a recomendação é que vocês se baseiam pelas listas, né? Pelas questões resolvidas no encontro ao vivo também e também pelas questões pelos exemplos, né? Que eu irei fazer hoje aqui na nossa aula. Então vamos lá, né? Para a gente retomar aqui um pouquinho, eu vou colocar aqui um exercício em que a gente pede para os senhores mostrar que esse conjunto, desculpa, que esses vetores aqui, V1, V2, V3, que esses vetores, quando elementos de um conjunto B, ele é uma base do espaço vetorial R3. E aí eu peço que você encontre o vetor de coordenadas, né? As coordenadas do vetor em relação a essa base, né? Aqui eu estou te dando um vetor aqui do R3 e eu estou querendo que você determine as coordenadas dele em relação à base, né? A gente comentou na aula do encontro ao vivo de que quando a gente escreve um vetor como combinação linear dos elementos da base, aqueles coeficientezinhos, né, eles são chamados de coordenadas do vetor em relação à base. Lembra? Beleza? Mas vamos aqui, né? Então, se eu tenho aqui esse conjunto B formado pelos vetores V1, V2 e V3, né? Esse conjunto B, para ele ser, né, chamado de base, eu tenho que mostrar que esses vetores são linearmente independentes. E como é que a gente faz isso? Só lembrando aqui, a gente até comentou também na aula de sábado que a gente tenta escrever, né, o vetor nulo como combinação linear dos elementos desse conjunto que a gente suspeita ser uma base. E aí o que acontece? Se esses coeficientes alfas, né, que nós estamos colocando aqui, né, se esses coeficientes alfas obrigatoriamente todos forem nulo, então a gente conclui que esse conjunto ele trata-se de um conjunto de vetores linearmente independente, né? E aí com isso eu já faço aí vamos dizer assim 50%, vamos dizer assim, né? Dessa demonstração. Então eu quero mostrar que essa tripla de vetores aqui, ó, V1, V2 e V3, que esses três vetorzinhos aqui, que eles, quando elementos de um conjunto B, o conjunto B vai ser linearmente independente. Então, eu tenho que dar uma investigada quais devem ser os valores, né, desses alfa. Então, aqui vai ficar alfa 1, que multiplica o vetor V1, de coordenadas 1, 1 e 1, né? Mais um alfa 2 vezes o vetor V2, de coordenadas
1, menos 1 e menos 1. Aí mais um alfa 3, né? Vezes o vetor V3, que possui coordenadas 1, 0 e menos 1. Beleza? Ok? Então, vamos aqui. Quando a gente faz esse produto, eu vou ter o que tanto aqui? Eu vou ter alfa 1 vezes, né, as componentes do primeiro vetor. Então vai ficar o que? Alfa 1 e alfa 1. Concordam comigo? Beleza? Deixa eu botar essa vírgula aqui, né? Escrita melhor. Bacana? Na hora que eu multiplico o alfa 2, né, pelas componentes do segundo vetor, nós vamos ter aqui o que? Alfa 2 menos alfa 2 e menos alfa 2. Quando eu multiplico o alfa 3 pelas componentes do terceiro vetor, eu vou ter o quê? Eu vou ter um alfa 3, né, aqui, 0, e aqui menos alfa 3. E aí tudo isso, né, igual ao vetor nulo. Então, como tudo isso tem que ser igual ao vetor nulo, eu tenho aqui uma soma de 3 vetores, então eu vou ter o que aqui? Ó? Eu vou ter que um alfa 1 mais o alfa 2 mais o alfa 3 tem que ser igual à primeira componente do vetor nulo, que é quem? Que é o 0, né? Então, vamos escrever aqui um alfa 1 mais o alfa 2, né? Mais o alfa 3. Isso aqui tudo tem que ser igual a quem? A 0. Pegando agora aqui, ó, as segundas componentes, né? Vamos ver aqui. Eu vou pegar aqui, ó, um alfa 1 menos alfa 2 mais o 0 tem que ser igual à segunda componente do vetor nulo. Beleza? Então, vamos escrever aqui também, né? Um alfa 1, olha aí, ó, menos alfa 2, deu 0, né? 0, aí tudo tem que ser igual à segunda componente do vetor nulo, que é 0. Beleza? Pelo mesmo raciocínio, vamos lá, aqui, pegando as terceiras componentes, vai ficar como? Um alfa 1 menos alfa 2, não é? Menos alfa 3. Tudo igual a 0. Então, com isso, a gente vai investigar quais são esses valores de alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Beleza? Eu tenho aqui um sistema, né? Um sistema linear, né? Observe que eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, então a gente tem que dar uma averiguada, né? Se esse é um sistema possível determinado ou se é um sistema possível indeterminado, né? Uma dicasinha que vocês já devem saber, né? Já cursaram a disciplina Elementos, né? De matemática, é que quando você tem um sistema em que o número de equações é maior do que o... Desculpa, que o número de variáveis é maior que o número de equações, então o sistema é um sistema possível e indeterminado. Ou seja, possui, né, infinitas soluções. Aqui no nosso caso a gente tem um sistema com 3 incógnitas, 3 equações. Então, vamos aqui averiguar um pouquinho esse sistema. Como, por exemplo, como é que eu poderia estar resolvendo ele? Tranquilo, tranquilo. Eu poderia estar resolvendo ele, por exemplo, ao somar a equação número 1, por exemplo, com a número 2. Se eu somar a equação número 1 com a equação número 2, a primeira, aqui, ó, com a segunda, o que eu teria? Eu teria 2 alfa 1, concorda? Alfa 1 com alfa 1, né? Opa, desculpa, é 1 com a 3, tá, pessoal? Se eu somar a 1 com a 3, olha, eu falei a 2, desculpa, tá? Se eu somar 1 com a 3, eu vou ter o quê? 2 alfa 1. Esse alfa 2 aqui, ó, vai cancelar, na verdade, ó, com esse aqui. E o alfa 3 vai cancelar com esse alfa 3 aqui. Então, eu vou ter 2 alfa 1 igual a quem? Igual a 0. Com isso, né, eu tenho que o alfa 1 ele é nulo, né? O alfa 1 é 0. Opa, alfa 1 é 0. Se alfa 1 é 0, se você for aqui na segunda equação, o alfa 1 sendo 0, você vai concluir o que aqui? Que o alfa 2 também vai ser 0, não é não? Se o alfa 1 é 0 e se o alfa 2 é 0, lá na primeira equação você vai concluir que o alfa 3
ele tem que ser igual a quanto? A 0. Beleza? Então, o que acontece? Encontramos aqui o que a gente chama, né, até comentamos na nossa aula, de uma solução que trivial, não é? Para o nosso sistema. E toda vez que a gente encontra essa solução trivial aqui, o conjunto, né, formado pelos 3 vetores, ele é um conjunto que, pessoal, linearmente independente. Então, já fizemos aqui, né, vamos dizer assim, a primeira parte, não é? Fizemos aqui a primeira parte para a gente mostrar que um conjunto formado por esses 3 vetores, ele é uma base. Fizemos a primeira parte. Mas tem que fazer ainda a segunda parte. Porque para ser chamado de base, o conjunto ele tem que ser linearmente independente e, além disso, tem que gerar, né, o espaço vetorial. Né? Aqui, no caso, o espaço vetorial de referência é o R3. Então, o que acontece? Tem que ser possível a gente encontrar uma maneira, né, de determinar valores, né, que multiplicado por os 3... Opa, deixa eu apagar aqui, porque esse x aqui não é muito conveniente aqui para a gente, tá? Então, o que acontece? Tem que ser possível encontrar... deixa eu pegar esse verdezinho aqui. Tem que ser possível a gente encontrar valores, né? Chamar aqui de ABC, que multiplicando por cada um desses, né? Botar aqui A vezes o vetor V1, que é 1, 1, 1, mais um númerozinho B, vezes o vetor 1, menos 1 e menos 1, mais um númerozinho aqui, um C, que multiplicado por 1, 0 e menos 1, não é? Faça com que a gente encontre, não é? Um vetor específico de R3, de coordenadas x, y, z. Beleza? Então, olha só. A ideia é a gente mostrar que qualquer vetor do R3 pode ser escrito como uma combinação linear desses vetorzinhos aí, né? Que são elementos desse conjunto B, né? Então, se eu mostrar que qualquer vetor do V3 pode ser escrito como combinação linear, né? Desses 3 vetores aqui, ó, do V1, do V2 e do V3, então eu vou estar mostrando que esses carinhas do V1, V2 e V3, que eles geram, né, o espaço vetorial R3. Então, qual é o grande lance? É que nessa parte aqui, para você mostrar que gera, obviamente, que esses coeficientes aqui, o A, o B e o C, eles vão ter que depender dos valores de quem, pessoal? De x, y e z. Então, eu tenho que conseguir escrever, né, o A, o B e o C dependendo dos valores de x, y e z. Bacana? De modo análogo à primeira parte, eu posso estar desenvolvendo nossas continhas e encontrando um novo sistema. Como é que ficaria o novo sistema? Ficaria assim, ó, alfa 1 mais alfa 2, né? Opa, desculpa, estou usando alfa. E, cara, eu botei foi A e B, Wilbert. Botei foi A e B. Então, ó, deixa eu continuar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. A, né? A vezes 1, A. Aí aqui, B vezes 1, B mais, né? Então, A mais B. Aí aqui, C vezes 1, C. Então, A mais B mais C igual a quem? Igual a X. Beleza? Ok? Aí eu tenho aqui, ó, a segunda componente agora. A vezes 1, A. Segunda componente aqui, ó, B vezes menos 1, menos B. Não é? Terceira, o C aqui, com a segunda componente, dá 0, né? Aí tudo isso vai ter que ser igual à segunda componente lá de um vetor qualquer do R3, que é Y. Aí agora aqui A vezes 1 na terceira componente é A. Aí eu tenho B vezes menos 1 menos B. E C vezes menos 1 menos C. Aí tudo isso é igual a quem, pessoal? A Z, né? Então, se eu conseguir escrever o A, o B e o C, dependendo dos valores de x, y, z, eu estou mostrando que qualquer vetor do espaço vetorial R3, ele é escrito como uma combinação linear, né, desses vetorzinhos V1, V2 e V3. Ou seja, eu estou mostrando que V1, V2 e V3 gera o espaço vetorial, né, R3. Então, já vimos aqui, ó, que esse sistema, por exemplo, eu poderia, né, novamente estar pegando aqui, né, a equação
número 1 e somando com a equação, né, número 3. Se eu pegar a equação número 1 e somar com a equação número 3, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que... Dá para cancelar aqui, né, pessoal? Ó, A mais A, 2A. Aí B com menos B cancela e C com menos C cancela. E aqui X com Z dá X mais Z. Então observa que eu consigo escrever o Azinho, né, em função dos valores de X, Y e Z. No caso aqui o Azinho vai ficar igual a quem? A X mais Z dividido por 2. Né? Se o Azinho é X mais Z dividido por 2, quanto que vai ser o Bzinho? Ora, eu posso vir aqui para essa segunda equação e concluir o seguinte, ó. Imagina aqui, ó, A menos B é igual a Y. Eu posso dizer que A menos Y é igual a B. É ou não é? Mas o A, quem é ele? Ora, o A é X mais Z dividido por 2. Então, eu posso substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó. X mais Z dividido por 2, não é? Menos Y é igual a B. Então, se você for fazer, né, MMC e tal, você vai concluir que o B é igual a X mais Z, né, menos 2Y, tudo dividido por 2. Beleza? Então, perceba que eu consigo encontrar, não é, o númerozinho B tranquilamente, dependendo, né, de X, Y e Z. Beleza? E o C, como que ficaria? Ora, o Czinho, eu estou vendo bem aqui na primeira equação, ó, que o A mais B mais C é igual a X, né? Então, ó, o A, que é X mais Z sobre 2, somado com o B, que é X mais Z menos 2Y sobre 2, mais o C, né? Tem que ser igual a quem aqui? A X, né? Então, por exemplo aqui, já que aqui essas duas frações estão, né, com o mesmo denominador, que é o 2, eu poderia dizer então aqui tranquilamente, né, que eu tenho o quê, ó? X mais Z somado com X mais Z menos 2Y vai dar o quê? Vai dar 2x mais 2z menos 2y sobre 2. Simplificando, isso aqui vai dar x, né, menos y mais z, não é isso? Aí, ó, mais o c é igual a x. Qual deve ser o valor do x, então? Ó, eu posso cancelar, por exemplo. Desculpa, qual deve ser o valor do c? Eu posso cancelar o x com x. E aí, fácil, eu concluo que o c ele é a mesma coisa que y menos z. Né? Então, a gente acabou de mostrar que qualquer vetor que eu pegar do R3, qualquer vetor do R3, ele pode ser escrito como uma combinação linear, né, dos vetores V1, V2 e V3. Ou seja, os vetores V1, V2 e V3 eles vão gerar qualquer, né, eles quando escrito como combinação linear, vão conseguir gerar qualquer vetor do espaço vetorial V3. Né? Bastando que o A seja quem? A primeira componente mais a terceira, dividido por 2. Né? O B seja a primeira mais a terceira menos o dobro da segunda, dividido por 2. E o C seja a segunda menos a terceira. Beleza? Então a gente mostrou que o conjunto LI e mostrou que o conjunto B ele gera, né? O B ele gera R3, né? Então, já que mostramos essas duas coisas, qual é a minha conclusão? Minha conclusão é que B é base. Beleza, pessoal? Ok? Então, aí é como a gente faz, né? Então, vou botar aqui, ó. B é, vou botar bem grande aqui no meio. Base. Ok? Então, B é base. Tranquilo? Então, eu posso muito bem colocar na sua prova uma questãozinha parecida, né? Mostrar que uma tripla de vetores, elementos de um conjuntozinho B, né, pedir, mostre que essa tripla de vetores, ela é uma base da R3, por exemplo. Você faria essas duas etapas. Mostrar primeiro que o conjunto é LI
e depois mostrar que ele gera qualquer vetor, né, do espaço vetorial. Beleza, pessoal? Ok? Então, assim como, né, eu falei disso, né, no sábado, né, já tinha comentado um pouquinho no ano anterior. Eu trago agora para você um teoremazinho, né? Deixa eu deixar como exercício para vocês. Você já vê um espaço vetorial que é gerado por um conjunto finito de vetores, V1, V2 até Vn. Então, qualquer conjunto Li de vetores de V, ele é finito e contém não mais que N vetores. Beleza? E aí nós temos aqui um corolário, né? O corolário nada mais é do que um teorema que é consequência de outro teorema, tá? Que nos diz o seguinte: se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então qualquer duas bases de V tem o mesmo número finito de vetores, beleza? Quando a gente fala que um espaço vetorial V ele é um espaço vetorial de dimensão finita, a gente está querendo dizer que toda base, né, que venha a gerar esse espaço vetorial vai ter uma quantidade finita de vetores. Bacaninha? E aqui, né, uma traduz para a leitura. E aqui a gente traz essa definição de dimensão. O que é essa dimensão, professor? A dimensão de espaço vetorial, ela de um espaço vetorial, né, de dimensão finita, obviamente, né, é o número, pessoal, de vetores em uma base desse espaço vetorial. E a gente representa com essa simbologiazinha aqui, esse dim, né, dim de dimensão, né. Então, se você estiver interessado em descobrir qual é o valor da dimensão de um espaço vetorial, basta você encontrar uma base, não é, desse espaço vetorial, que a quantidade de elementos dessa base vai ser justamente a dimensão do espaço vetorial. E aí, quando a gente fala, né, de bases e espaço vetorial, a gente topa com um problema chamado problema da mudança de base. Tá? E no material que a gente colocou de apoio aí, ou se você pegar também, né, o livro do professor Elon, que eu até já citei também, né, na aula anterior, é muito comum, às vezes, a gente topar com algum probleminha que a gente está trabalhando com duas bases, né? E aí eu posso estar escrevendo os vetores de um espaço vetorial, né, através de uma base, mas, se necessário for, eu posso também estar escrevendo, né, os elementos desse espaço vetorial em relação por meio de outra base. Só que é possível a gente, né, fazer uma mudança de base a partir, né, das coordenadas do espaço vetorial. Isso é associado a uma matriz que a gente chama de matriz mudança de base. Né? No nosso material está aí disponível para vocês darem uma lida, né? Material básico, vamos dizer assim, diz o seguinte: você já vê um espaço vetorial de dimensão finita e B e B' bases de V. Se mudarmos da base B para a base B', qual a relação entre as coordenadas de um vetor V do espaço vetorial V em relação a essas bases? Ou seja, qual a relação entre o valor, entre o vetor, né, escrito numa base B de coordenadas de V em relação à base, né, ao vetor escrito por meio da base B', né, ou seja, a base nova. Então, o que acontece? Existe aí uma relação, né? Então, a gente poderia, para ilustrar isso, colocar aqui um exemplo, né? Só para ilustrar. O procedimental, em relação aqui, eu estou colocando o exemplo de R2, mas em relação a R3, Rn, né? O procedimental é análogo. Se você entende o procedimental, né, para situações como essa citada, né, no R2, você estende, né, esse procedimental para o R3, para o R4, né, para situações parecidas. Então, considere as bases B e C. Vou botar aqui, ó. Eu tenho essa mania de reescrever de novo, né? A base B, formada pelos vetores 1, 0 e 0, 1. E uma outra base, que é a base C, formada pelos vetores de coordenadas 1, 1, né?
e 0, 1. Eu já estou te falando que esses dois conjuntos aqui, né, esses dois subconjuntos de R2, né, eles são uma base, tá certo? Aí eu te peço aqui para você determinar a matriz de mudança de base. Vamos já entender o que é isso, né? Tá? Então, o que acontece? Né? Cada uma dessas bases possui, né, dois vetores. Então, obviamente, é possível eu pegar, por exemplo, esse vetorzinho 1 em 1, né, da base C, é possível eu escrever ele com uma combinação linear dos vetores 1, 0 e 0, 1. Não é possível? Com certeza, né? Assim como eu posso escrever... Por quê? Porque esses vetores 1, 0 e 0, 1, eles são elementos da base B, né? Beleza? Então, de modo análogo, é possível também escrever esse vetor aqui 0, 1 da base C como uma combinação linear, né, dos vetores da base B, né? Beleza? Ok? Quando eu faço isso, não sei se vocês vão conseguir perceber, né? Mas a gente vai ter o que aqui? Ó? Quando a gente faz isso, a gente vai ter que esse vetor de coordenada 1, 1 dessa base C, ele é igual a quem? Ele vai ser igual a B aqui, né? Não é verdade? E esse vetor aqui, ó, 0, 1, ele vai ser igual a quem? A CD. Não é isso? Ok, pessoal? Então, ó, o que dá pra gente concluir aqui, né? Olhando para isso, eu concluo que o Azinho deve ser igual a 1 e concluo que o Bzinho, né, ele tem que ser também igual a 1. Aqui dá para concluir que o Czinho ele é igual a 0 e que o Dzinho é igual a quem? A 1. Moral da nossa história, né? Esses vetores da base C, o 1, 1, a gente acabou de mostrar que ele pode ser escrito como sendo 1 vezes 1, 0 mais 1 vezes 0, 1. E o vetor, o segundo vetor, né, dessa base C, de coordenada 0, 1, ele pode ser escrito como sendo quem? Como 0 vezes 1, 0, não é? Mais quem? 1 vezes 0, 1. Beleza? E aí, a gente tem aqui, pessoal, uma coisinha que aí vocês vão sacar agora, tá? Esses valores que a gente encontrou aqui, ó, o A, o B, né? A gente vai posicionar eles, ó, na vertical aqui, ó. E os valores de C e D também, só que eles vão formar uma segunda coluna. Quando eu faço isso, eu estou encontrando o que a gente chama de matriz mudança de base. Então, o que acontece? Essa matriz aqui, ela serve para mim pegar vetores, né? Por exemplo, da base B e transformar eles, ou seja, vamos dizer assim, obter eles em outra base, vamos dizer assim, obviamente que transformando as suas coordenadas. Então, aqui é o que a gente chama de matriz mudança de base. Beleza? De quem? De B para C. Ok? Alguns autores usam a letra P, outros, né? Vou botar aqui, ó. De B para C. A gente olha aqui, a gente lê de
baixo para cima. Alguns autores também podem representar assim, ó, com a letrinha I também às vezes, tá? De B para C. Então, matriz mudança de base, né? De B para C. Beleza? Então, basicamente, para a gente fazer a mudança de base, né? A gente faz isso. E aí, o que acontece? Essa matriz aqui, ela representa a mudança de base de B para C, né? Ou seja, eu consigo pegar um vetor, né, com as suas coordenadas em relação à base B e representar eles, né, lá na base C. Ou seja, obviamente, né, os valores aí, né, das coordenadas, né, podem mudar, beleza? Então, quando a gente está interessado nesse, né, por exemplo, nesse procedimental aí, o que acontece? Eu poderia perguntar para vocês, vem cá, se eu pego um vetor V de coordenada 1 e 2, esse vetor V, tá? Pertencendo à base B, como que vai ficar as coordenadas desse vetor V na base C? Como é que eu faria? Ora, muito simples. Basta você pegar a matriz mudança de base, que a gente já encontrou, né? 1, 1, 0, 1. E multiplicar aqui, ó, à direita dela, né? Pelas coordenadas do vetor que eu estou interessado em fazer essa mudança, né? A gente coloca, pessoal, as coordenadas tá sempre na vertical, como uma matriz coluna. Então, se eu multiplico essa matriz por essa outra, vocês lembram como é que se multiplica, né? Se você multiplica essa matriz aí por essa outra, como que vai ficar os elementos dela, né? Lembra como é que se multiplica a matriz? É linha por coluna, não é? Então, ó, 1 vezes 1 mais 0 vezes 2, não é isso? Que isso aí vai dar o quê? Vai dar, né? Vou botar aqui, ó. 1 vezes 1 mais 0 vezes 2. Quando eu multiplico agora a segunda linha, né? Vai ficar 1 vezes 1 mais quem? 1 vezes 2. Quando eu faço essa continha, eu encontro, né, as coordenadas do vetor, né, agora em relação a qual base? Em relação à base C. Então isso aqui vai dar o que, pessoal? Vai dar 1 e quanto aqui? 3, né? Então olha só, esse vetorzinho aqui, ó, de coordenada 1 e 2 na base B, ele escrito na base C, como é que fica as coordenadas dele? Fica 1 e 3. Beleza? Ok? Então, a matriz mudança de base, ela ajuda, né, isso. Tudo bem, pessoal? Então, assim, aqui a gente vai finalizando. Ah, e detalhe, né? Só para ir esquecendo. Quando você encontra uma matriz mudança de base de B para C, é possível a partir dela você encontrar, né, vamos dizer assim, a inversa, a situação inversa, ou seja, de C para B. Como eu acabei de falar, basta você fazer a matriz inversa, beleza? Então aqui a gente, né, finaliza essa parte de bases, tá? Vamos para o conteúdo da primeira prova aqui, tá? O conteúdo da primeira prova nós vamos tratar de espaço vetorial, subespaço vetorial, dependência e independência de vetores, beleza? E bases, combinado? Então, né, até a nossa próxima aula. Boa sorte, tá? Na prova. Vou tentar fazer uma prova não tão completa. Quem assistiu as videoaulas, quem acompanhou as questões, quem compareceu, né, ao encontro ao vivo, né, vendo as questões, acompanhando direitinho, acredito que não vai ter dificuldade. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Boa prova!